Boa tarde. Estamos ao vivo de São Paulo com Bate-Papo FGV, programa que debate temas da atualidade com professores e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Hoje nossa convidada é a professora Marta Machado, do Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena da Escola de Direito de São Paulo. Marta é doutora pela Universidade de São Paulo e, entre outras áreas, é especialista em estudos voltados ao direito penal, racismo e gênero e ministra a mesma disciplina na Escola de Direito da FGV aqui de São Paulo. E também coordenou uma ampla pesquisa voltada à análise do feminicídio e à violência contra a mulher no ambiente doméstico e atualmente estuda uma questão muito interessante, que são as estratégias de legitimação de pauta sobre o direito à vida no legislativo. Professora Marta, muito obrigado pela sua presença. Você, internauta, pode mandar suas perguntas ao longo da transmissão. Marta, eu queria começar com uma pergunta que é baseado em dois fatos muito recentes que aconteceram no Brasil e que motivou você e a professora Débora Maciel a escreverem um artigo que vocês associam o assédio sofrido pela filósofa norte-americana Judith Butler no evento do Sesc Pompeia e também a aprovação da PEC 181, que na prática invalida todas as, como é que eu posso dizer, as formas de aborto legal, obrigado, previstas no ordenamento jurídico brasileiro, né? E nesse artigo vocês alegam que são iniciativas derivadas de uma articulação construída com movimentos conservadores para mobilizar socialmente as suas bases, digamos assim. Como se dá essa construção do discurso em relação aos direitos humanos e como você encara esse movimento? Bom, primeiro agradeço muitíssimo o convite, Rui, de estar aqui compartilhando uma parte dos resultados das minhas pesquisas. Acho que faz muito sentido para a gente, que é pesquisador, poder jogar nossa pesquisa para discussão na esfera pública. Acho que esse é o objetivo das coisas que eu venho fazendo. Então, quando a gente viu esses dois acontecimentos acontecendo quase na mesma semana, né, a gente resolveu escrever um artigo porque, no fundo, está baseado numa pesquisa que eu estou fazendo agora. Comecei em 2014 e ainda está em andamento. A pesquisa começou focando o processo político do aborto no Brasil, desde a Constituinte. E aí o processo político do aborto foi ficando muito complexo e se ampliou, na verdade, para uma pauta, digamos assim, antigênero, né? Uhum. Então a gente achou muito interessante, primeiro, mostrar que esse movimento que a gente está vivendo hoje, ele é consequência de um processo político mais longo e que hoje em dia pega muita gente de surpresa porque a gente não está acostumado a ver movimentos sociais conservadores, né? E uma parte dos movimentos progressistas, ou uma parte de quem olha isso, fala eles não são movimento social, ou acha estranho ter, hoje em dia, uma mobilização social conservadora. Mas se a gente olha o processo político, o que vem acontecendo no Brasil, na verdade é um movimento internacional, mas no Brasil, a partir de 2006, é de fato a organização de um movimento social conservador. Então, se você joga isso no processo político, dá para ver claramente que antes o movimento, digamos assim, anti-aborto era muito representado pela CNBB, então pela igreja, e que a partir de 2006, com uma reação muito clara ao governo Lula, em que o diálogo com o movimento social foi mais amplo, que se avançou em várias áreas, né, nas áreas das normas técnicas de acesso ao aborto legal, chegou-se a avançar numa proposta de descriminalização. Então teve um avanço ali que acabou recuando com o mensalão, em que o governo mais enfraquecido deixou de bancar uma ação mais radical e deixou de bancar o projeto de descriminalização do aborto. Aquele momento ali foi uma inflexão importante para que o movimento anti se organizasse melhor. Então, se você olhar esse movimento a partir de 2006,
você vê uma série de coisas acontecendo no campo conservador que preparam o terreno para o que a gente está vendo agora. Inclusive, né, no artigo você destaca utilizando as mesmas estratégias do movimento de esquerda, que é a judicialização, Exatamente. do discurso, usando as mesmas ferramentas, digamos Exatamente, assim. tanto do ponto de vista estrutural, então não é mais só a igreja, organizações pró-vida, associações profissionais, pró-vida, então advogados, médicos, então você tem assim uma rede de associativismo civil que se monta para defender esses temas, com estratégias de mobilização que tradicionalmente são do campo progressista, então marcha, protesto, então a partir de 2006 se funda um movimento nacional, chama Movimento Nacional Brasil Anti-Aborto, então um movimento que junta organizações locais em eventos nacionais. Então, todo ano marcham em Brasília com uma pauta anti-aborto. Juntou, em 2006, nas eleições, campanhas públicas, vote um deputado que defenda a vida. Então, uma série de estratégias de mobilização progressista, digamos assim, que o campo progressista já vinha usando, começou a ser usada pelo movimento conservador e articulada fortemente a partir de 2006. E aí, inclusive, judicialização, né, o uso do judiciário como uma arena de disputa e o uso, que eu acho muito interessante para pensar o direito, o uso da linguagem dos direitos. Né? Não estamos só falando de tirar direitos. É claro que a consequência acaba sendo essa, né? O debate não é só criminaliza, não criminaliza, mas tem ali um uso de uma gramática de proteção do feto, o uso de uma gramática dos direitos humanos. Então, o direito, na discussão sobre a escola sem partido, por exemplo, né, que é uma pauta antigênero, que inclusive é uma das características dessa mobilização, que começa mais próxima à discussão do aborto e amplia para uma série de campos ali do que eles chamam ideologia de gênero, né? Então a agenda se multiplica, mas nesse campo a gente vê claramente uma argumentação em torno do direito à consciência e à liberdade religiosa das famílias de criarem seus filhos de acordo com a sua própria ideologia. Então, o enquadramento mudou, né? O enquadramento de proteção de direitos e de direitos humanos. Então, é como se a linguagem dos direitos humanos, não só as formas de mobilização são usadas também pelos dois lados, como a linguagem dos direitos também é disputada e a semântica está em disputa. Então, acho que isso é uma novidade para nós, dá para ver esse movimento internacionalmente. Nos Estados Unidos isso já está acontecendo há um tempo, e a gente vê isso muito intensamente em vários países da América Latina. Isso é bem interessante, me fez lembrar um pouco durante a disputa presidencial entre Dilma e Serra, acho que foi em 2010, né, que o assunto aborto entrou muito forte na disputa presidencial, né? E isso tem a ver com uma pergunta que eu vou fazer agora, né? Porque em 2018 nós vamos entrar numa nova disputa presidencial bem difícil, digamos assim, né? Muito instável. E eu queria perguntar se é o momento de voltar a tratar desse assunto agora, de descriminalização do aborto, porque é importante falar isso, tendo em vista assim, que há estatísticas e números que dizem que muitas mulheres perdem a vida, né, assim, tudo ao tentar, de formas legítimas ou não, que a gente não vem ao caso, né, mas tentar produzir aborto e não tem uma estrutura, né, para isso, porque ainda é considerado crime em muitas esferas, e ainda naquelas que não são crimes ainda estão tentando criminalizar novamente, né. Qual é a tua análise em relação a isso, em relação a esse momento político que vivemos, enfim, a gente precisa voltar a esse assunto? Bom, é uma pergunta, enfim, muito interessante, acho que é bem importante a gente discutir ela nesse momento, porque a ligação com a eleição acho que vai ser inevitável, porque desde 2006 o aborto continua sendo um dos temas que é muito mobilizado nas eleições. Então, 2006 foi muito mobilizado nas eleições, 2010
foi crucial, como você falou, né? A primeira vez que a gente tem uma candidata mulher, ela assina uma carta aberta ao povo de Deus, dizendo que ela não vai avançar, embora no passado ela tenha defendido uma posição pró-escolha, ela não vai avançar em políticas pró-aborto em seu governo, que ela cumpriu, né? Então a gente teve isso que a gente, olhando o processo político, vê desde o mensalão uma retirada do executivo de campo, que é sedimentado em 2010. O executivo não fala mais de aborto, porque é um tema muito sensível, realmente, e todo candidato que avança essa política vai sofrer digamos assim, um dano eleitoral. Então, eu acho que a presença da mobilização em torno do aborto nas eleições, ela vem acontecendo desde 2006, e ela vem acontecendo de um jeito muito polarizado, né? Então é uma disputa que ela se dá de uma maneira tão polarizada, com posições tão fundamentalistas, que impede um olhar, que é o que você está falando, de regulação, de política pública, o que está acontecendo por trás da criminalização, né? Então impede, por exemplo, um debate sobre o uso do direito penal para lidar com esse assunto. Porque se a gente for pensar em termos de política pública e fosse adotar uma posição pró-vida ou pela proteção do feto, o direito penal é a maneira menos eficiente, né? Porque todos os dados mostram que, enfim, o aborto, a criminalização não impede a prática do aborto, né? Ao contrário, países que legalizaram o aborto tiveram redução em número de aborto, como o Uruguai. Né? Então, a criminalização o papel da criminalização é justamente, além de não proteger o feto, coloca a mulher em risco, porque joga na clandestinidade, enfim, alimenta um mercado ilegal, de clínicas ilegais, joga a mulher na clandestinidade, com risco à saúde, com uma série de consequências, altas taxas de mortalidade materna, especialmente de mulheres negras. Então, se a gente for pensar hoje em dia numa política de proteção ao feto, que é o discurso do campo que se autodenomina pró-vida, né, a criminalização seria a estratégia menos eficiente. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso da anencefalia, né, que foi julgado pelo Supremo em 2012. Então, você viu uma mobilização muito grande, teve 4 dias de audiência pública, os dois lados se articularam, o campo anti-aborto se articulou e argumentou, e foi uma participação muito intensa da sociedade civil, mas o que não se discutiu ali? Não se discutiu que a anencefalia, o Brasil tem uma das taxas mais altas de anencefalia do mundo, que é um problema relativamente simples que se resolve com distribuição de ácido fólico para a população. Então, se eu estou pensando em proteger o feto, em pensar o problema de maneira mais estruturada, a gente poderia pensar políticas que lidassem com a causa do problema e não que obrigassem a mulher a passar pela gestação de 9 meses para gerar um feto que vai viver 2 horas sob pena de ser encarcerada, né? Então, assim, acho que o momento que a gente vive hoje da extrema moralização do debate, da extrema polarização do debate, é em prejuízo de pensar uma política pública, que em vários países acontece. Como pensar esse tema de um jeito que você proteja a vida, porque o campo, digamos, o campo feminista, quem defende a escolha da mulher, não é um campo que defende o aborto, né? Como é que você pensa a proteção da vida, respeitando o direito da mulher. Daí você vai pensar se abre o leque de possibilidades para, inclusive, pensar pré-natal, né? Você quer proteger o feto? Vamos pensar acesso a pré-natal, assistência social à mulher. É um leque de medidas que vai muito além da criminalização do aborto. Ou seja, que vai muito além do campo do direito também, claro, né? É um campo mais de políticas sociais, saúde pública, enfim. E parece que tem um pouco de relação também com um estudo que você coordenou sobre feminicídio, que é um estudo chamado A Violência Doméstica Fatal, o Problema do Feminicídio Íntimo no Brasil,
foi preparado para o Ministério da Justiça, né? Inclusive o internauta pode ter acesso, esse estudo está disponível na internet, né? Que se debruçou sobre um assunto muito delicado em relação ao direito das mulheres, que é a impressionante taxa de mulheres que são vítimas de violência fatal dentro de seus próprios lares. Entre 2000 e 2010, assim, estima-se que mais de 50 mil mulheres foram vítimas, que é uma taxa de 4,6 por 100 mil habitantes. Para o internauta ter uma base de comparação, internacionalmente, um padrão elevado é considerado superior a 3 por 100 mil habitantes, e que levou à sanção de uma lei que criou a categoria de violência baseada em gênero, né, que é a lei do feminicídio, que é uma lei que não se confunde com a Lei Maria da Penha, inclusive, né? Você pode explicar para a gente que uma coisa é diferente da outra, inclusive uma coisa deriva da outra, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, professora, o que define feminicídio, por que é importante ter uma criminalização específica. Muita gente argumentou que não seria necessário, mas a gente vê que a mulher tem uma posição mais frágil, fragilizada mesmo, ainda mais que é dentro de casa, né, que o estudo levantou nisso. E em que países o Brasil se inspirou para implementar essa lei específica de proteção da mulher contra a violência doméstica? Bom, eu acho que, de fato, a Lei Maria da Penha ela não prevê uma categoria jurídica, né, como no feminicídio, cria quase uma categoria, uma nova figura penal. Uhum. Né, ela cria é uma lei, digamos assim, é praticamente uma política pública para tratar da violência doméstica, né, que era uma demanda muito antiga do movimento feminista. A gente não tinha um estatuto específico para lidar com um problema tão grave, tão recorrente no Brasil, que era a violência doméstica. E, na verdade, alguns países já tinham. A Espanha foi uma grande inspiração para a Lei Maria da Penha, mas o fator decisivo aí foi uma coisa que quem estuda teoria dos movimentos sociais chama de efeito bumerangue. Né? A mobilização vai para fora, consegue um resultado no campo internacional e usa esse resultado na mobilização nacional, que foi a condenação do Brasil. O Brasil foi considerado responsável e omisso no caso da violência sofrida pela Maria da Penha, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso deu um gás, né? Isso fortaleceu muito a mobilização interna em torno da Lei Maria da Penha, que foi finalmente aprovada. O feminicídio, dá para dizer que é uma continuação dessa política, né? Dá para pensar numa complementação, digamos assim, da Lei Maria da Penha. E ela tem uma importância que é, primeiro, reconhecer, que é o seguinte, na minha opinião, primeiro reconhecer que esse problema existe. Né? Então a gente tem uma dificuldade, quando você dá nome a ele, né, a taxa de feminicídios até hoje é algo que é incerto, né, que talvez a gente vá começar a entender melhor esse fenômeno quando a gente começar a contabilizá-lo. Né? Então a lei foi um passo nesse sentido. Então o feminicídio seria, não nos termos da lei, já vou falar um pouco da definição legal, seria o assassinato, né, o homicídio de uma mulher em razão do gênero, em razão da sua condição de gênero feminina. Né? Isso estava contabilizado dentro da taxa geral de homicídio, então a gente não sabia qual o tamanho do fenômeno. Né? Então, esse é um primeiro ponto positivo de se criar uma figura jurídica para nomear o problema. A gente consegue detectar o problema. A gente consegue quantificar, Então a gente não tem um diagnóstico do problema. As hipóteses que os pesquisadores da área trabalham, com quais os pesquisadores da área trabalham, é que as taxas desse tipo de violência contra a mulher têm aumentado justamente por conta de uma reivindicação de independência. Né? Então, o que é? Então, o feminicídio, na nossa pesquisa, apareceu muito. A mulher morta porque quer se separar, quer sair da relação.
Né? Então, o que significa, e aparece essa frase em vários momentos dos autos dos processos, né? Você não é minha, não vai ser de mais ninguém. Então, tem uma relação de submissão de gênero aí, que é o homem não consegue ver a mulher como um ser autônomo, que tem vontade própria, que não é um objeto que pertence a ele. Existe aquele né? argumento que eu acho que ainda deve prevalecer muito nos processos, que é o legítima defesa isso da aparece honra, muito ainda né? isso aparece muito ainda nos processos. Posso falar um pouco disso também, mas só para então o que aparece no feminicídio? O feminicídio é um crime de ódio, praticamente, é um crime que você desrespeita a alteridade do outro em razão do gênero, né? Claro que a nossa lei tem uma definição muito restrita que, primeiro, ela já estava sendo discutida só para a violência contra a mulher. A formulação inicial era em razão do gênero, né, um homicídio em razão de gênero. No final da aprovação, assim, na mesa de aprovação, teve uma pressão da bancada evangélica que substituiu a palavra gênero por condição do sexo feminino. Pois é. O que restringe ainda mais a aplicação. Então, a aplicação tem que ser disputada. Existe a possibilidade de ampliar um pouco a aplicação dessa lei para violência contra travestis, etc., mas fica um pouco mais difícil depois dessa alteração. A alteração foi pensada para evitar a aplicação da lei a transexuais ou a travestis. Eu reparei nisso no relatório, inclusive, a casos como Argentina e Colômbia, que é justamente o que você falou, né? A violência contra o gênero, e isso abarca também, e é muito triste, porque nós tivemos casos essa semana recente, né, de uma transexual que foi morta a pauladas na Zona Norte. Né, não, os casos, violência, o Brasil é um dos maiores, tem um número altíssimo de violência contra travestis e transexuais. Não existe, pensando na figura, né, da violência, pensando que a qualificadora foi pensada por esse motivo de ódio, né, uma violência que é motivada por uma discriminação de gênero ou por um menosprezo de gênero, não tem como diferenciar um caso do outro, não tem por que justificar proteger a mulher e não proteger a travesti, ou o transexual, ou a violência homofóbica também, né? Na verdade, a gente está falando do mesmo fenômeno, faria sentido discutir isso dar a mesma proteção para todo mundo que sofre esse tipo de violência. Agora, é claro que no Congresso é muito mais fácil passar matérias, né, menos controverso, ainda que com uma dificuldade, proteger a mulher, porque você ainda proteger a mulher não significa desequilibrar os papéis de gênero. Você pode proteger a mulher porque você está protegendo a família, você pode estar protegendo a mãe, a mulher, a esposa. Então, uma lei que proteja a mulher, claro que para a gente é um avanço enorme, mas é menos polêmico do que qualquer outra lei que possa desestabilizar os lugares tradicionais de gênero. Então, claro que tem mais, no momento político, é mais fácil passar uma lei que proteja a mulher, mas do ponto de vista tratar o problema, vamos tratar os problemas de maneira equânime, não tem distinção nenhuma a violência de gênero sofrida por uma mulher e a violência de gênero sofrida por uma transexual, por um transexual. Tem países que têm uma legislação mais aberta, né? Então a Argentina fala gênero em geral, a gente tem uma legislação muito restritiva. Estamos com a professora Marta Machado, ela é ministra da disciplina de Direito Penal na Escola de Direito da FGV de São Paulo e também coordenou uma grande pesquisa sobre feminicídio. Estamos falando sobre direitos de mulheres, aborto, feminicídio e também daqui a pouquinho sobre encarceramento. Você é internauta, você pode mandar suas perguntas. A professora já tocou uma pergunta de uma internauta, que é a Fernanda. Obrigado, Fernanda. E ela pergunta o seguinte: que tipos de políticas podem ser criadas de forma a fomentar e ampliar ainda mais o direito das mulheres, né? E qual é o papel do governo em relação ao tema? Bom, na verdade, a gente teve um avanço
muito grande vindo do executivo, né? Então, a discussão dos direitos das mulheres teve uma discussão legislativa muito grande, tem uma discussão legislativa muito grande. A gente teve uma resposta do legislativo, que foi a Lei Maria da Penha, mas em vários campos a gente teve um avanço em política pública vindo do executivo. Então, se a gente olhar a própria criação da Secretaria de Mulheres, que agora foi desmantelada, né? Então, acho que a disputa se dá em diversas arenas e a regulação também, e o avanço pode se dar em diversas arenas. Então, acho que o executivo até hoje teve uma função muito importante. O legislativo também teve seu papel, e aí a disputa vai migrando, né? Agora os canais estão fechados no executivo, no legislativo, o movimento foi para o judiciário para tentar conseguir um avanço ali. Não dá para dizer que esfera é mais importante que outra. Acho que justamente o interessante é olhar esse jogo de que os movimentos vão se movendo de acordo com um sistema de oportunidades que se abrem e se fecham, né? Então agora a gente tem a discussão do aborto, está no STF. O único avanço que a gente teve, por exemplo, na legislação do aborto desde 1940 foi o julgamento do feto anencefálico em 2012 pelo STF. Então acho que o papel de todas as arenas, então acho que há mudanças em vários âmbitos, que em todas as arenas de disputa são importantes, né? Então não diria que é só o executivo foi muito importante, mas acho que todas as arenas foram muito importantes. Agora, é muito mais, a gente tende, né, a gente tem isso não é exclusivo do campo do movimento feminista ou do movimento LGBT, essa predileção pela política penal, né? Então a gente está falando aqui há um tempo só falando de direito penal, quando na verdade a disputa uma política pública sobre igualdade de gênero, ela é muito mais ampla, né? A gente está falando de educação, a gente está falando de planos, né, dos planos de educação, políticas de igualdade no trabalho, então pensar reconhecimento de direitos, né? A gente está falando, por exemplo, a discussão do feminicídio, quando a gente está discutindo esse tipo de crime de ódio, o homicídio por questões de gênero, a gente está pegando a ponta do iceberg, né, que está ali se manifestando, está manifestando uma questão estrutural de não reconhecimento de direitos, de não reconhecimento de cidadania a essas pessoas. Então, Então, pensar uma política pública mais ampla vai além do crime, né? É difícil pensar que... Então, eu estava falando da importância de nomear o fenômeno. Então, acho que a criação do feminicídio teve essa importância de nomear o fenômeno, de dizer isso aqui é um problema de gênero, vamos prestar atenção a isso, mas é muito difícil que a criação do tipo, da qualificador, o aumento da pena, gere algum efeito amplo de dissuasão, né? Então é muito difícil acreditar que a lei penal tenha esse tipo de efeito, é quase um ato de fé, porque até hoje a gente nunca, nenhuma pesquisa mostrou até hoje a relação entre aumento da criminalização, aumento da pena e de mudanças de comportamento. Sim, né? Então, a gente pode pensar que numa sociedade muito punitiva como a brasileira, em que a gente gosta de resolver tudo pelo direito penal, e a gente acha que a solução de todos os nossos problemas, né, desde da questão de gênero até a corrupção, passa pelo sistema penal, então a gente pode pensar que a criminalização na esfera pública tem esse poder, né, faz esse movimento na esfera pública de tirar o assunto da esfera privada e dizer, isso aqui é um problema importante, virou um crime. Né? Então tem um efeito simbólico que é difícil de mensurar, que é muito importante para os movimentos sociais, dizer, isso aqui é um crime. No momento que vira crime, a gente começa a olhar, né, o nosso jeito de pensar, que aí a gente precisa de mais discussão para tentar entender por que a gente gosta tanto do direito penal, porque que só aí que a gente começa a entender que o problema é sério. Então tem esse efeito, mas não dá para achar que o problema se resolve com o penal. A gente teria que realmente pensar em questões
estruturais, né? Tem uma coisa interessante que você falou agora, e aí eu vou fazer 2 perguntas na sequência, em relação a questões estruturais, né? A gente ouve muito falar, por exemplo, mulheres que sofrem estupro ou violência física por homens, assim, que elas têm receio de recorrer às esferas públicas para fazer um simples PO, para fazer um exame de corpo de delito, enfim. Tem vários casos nesse exemplo, né? Inclusive no teu artigo você fala que, infelizmente, foi muito marcante para mim, muitas vezes o poder público só vai tomar uma medida quando ocorre a morte da mulher, o que é inaceitável, né? Enquanto que várias pessoas vão a delegacias, assim. Eu não vou nem falar do sistema judicial brasileiro, mas a parte administrativa do Estado brasileiro, ela está preparada para lidar com essas ocorrências? Por exemplo, temos delegacias de mulheres especializadas em mulheres suficientes para isso, hospitais especializados para isso. Como é que você avalia isso nas suas pesquisas, professora? E uma outra pergunta que eu queria fazer na sequência é se, tudo bem, a gente... esse debate sobre a criminalização, ele pode não resolver, mas será que ele também não aumenta a consciência e faz com que as mulheres se manifestem mais e tenham menos medo de falar, como a gente vem vendo recentemente, tanto nos Estados Unidos, em Hollywood, as diversas denúncias de assédio, de machismo que estão ocorrendo com as atrizes de Hollywood. Aqui no Brasil tivemos o caso recente que envolveu José Maia e vários outros atores da Globo também, né, que tem suscitado assim, debates intensos, né, assim, em relação qual é o limite de tudo isso. Você acha que também esse debate em relação à proteção dos direitos das mulheres, assim, tudo influencia, estimula que as mulheres venham a público falar dos seus problemas também, e isso estimula um círculo? Eu acho, enfim, concordo com você, acho que o fato de virar crime, ele faz um movimento importante, que é tirar da esfera privada, né, numa cultura em que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, então você está dizendo, não, isso aqui é um assunto importante, a violência doméstica, o assédio sai da esfera privada, o movimento da criminalização faz isso, sai da esfera privada e vira um problema público, né? O crime é algo que todos nós, como sociedade, nos importamos. Então, eu acho que ele faz esse movimento simbólico, né, de, ao mesmo tempo, dizer isso aqui é um assunto de interesse de todos nós. Ele tem um efeito de empoderamento, porque a vítima não está sozinha, não vai sofrer sozinha, ela pode fazer esse movimento de denunciar, ela pode em algum momento dizer, não, isso aqui é crime, né? Então ela tem esse efeito simbólico e que acho que de fato em alguns momentos tem um efeito de empoderamento importante, né, da vítima. O que acontece muitas vezes é que daí o funcionamento do sistema justamente acaba frustrando essa expectativa, né? E aí acontece quase uma revitimização, a vítima fica sozinha de novo, porque o sistema não responde como deveria ao problema. Então, aí os problemas são inúmeros, assim, na implementação da Maria da Penha, veja, a Maria da Penha é uma lei que é muito maior que o penal, né? Então tem um sistema de medidas protetivas em que a mulher pede proteção do Estado enquanto a violência está acontecendo, para tentar bloquear o ciclo de violência. Tem uma rede de assistência à mulher, tem uma equipe de atendimento, uma rede interdisciplinar, delegacias especializadas, vara especializada em que a mulher poderia resolver o problema criminal com o problema civil da separação dos filhos junto. Então, a lei prevê tudo isso, e a implementação da lei, olha, por mais que tenha sido feita muita coisa, assim, se a gente olhar o governo Dilma, por exemplo, falei no começo, se retirou da pauta para o aborto, mas apostou muitas fichas na política de gênero, basicamente em ampliar a estrutura de atendimento à mulher. E mesmo assim, não dá conta, né? Então, a gente vê que é muito deficiente ainda essa estrutura, a estrutura que dá acolhimento, que tira a mulher da violência, que protege a mulher. Então, tem muitas falhas de implementação ainda, né? Então, as medidas protetivas
não funcionam como deveriam funcionar, ninguém fiscaliza. Infelizmente, enfim, na nossa pesquisa apareceu, né, um caso em que o oficial de justiça chegou para intimar o agressor de que a juíza tinha expedido uma medida protetiva um dia depois que a mulher já tinha morrido. Então, casos como esse, que o campo da prevenção e a estrutura da prevenção não está funcionando como deveria, e o judiciário, e muitos problemas no judiciário, né? Então, não adianta mudar a lei sem mexer na mentalidade dos operadores do direito. Então, você tinha até mencionado, eu não falei disso, a legítima defesa da honra. Nos nossos casos, na pesquisa que a gente fez, que a gente estudou casos judiciais, aparece ainda, né? Então, algo que a gente achou que estava lá na década de 60, 70, ela está em pleno vigor, ela só não chama legítima defesa da honra, mas a mesma estrutura de justificar a violência sofrida pela mulher, de justificar a violência do agressor por um comportamento da mulher, ele aparece nos processos judiciais, né? Então, você vê um esforço nos processos, os processos vão para júri, mas você vê até na condução, nesse tipo de pergunta que os juízes fazem para as testemunhas, a tentativa de entender quem é essa vítima, para ver se ela merece a proteção do direito. Então, se é a boa mãe de família, a mulher trabalhadora, esposa, mãe, essa merece a proteção do sistema. A mulher, e daí os estereótipos são vários, né, e conhecidos. A mulher, a vagabunda, a que tinha uma vida sexual ativa, a mulher megera, porque tirou o marido do sério. Então, vários estereótipos femininos que justificam a violência masculina, às vezes para absolver, às vezes para diminuir a pena. Então, esse mecanismo da legítima defesa, da honra, acontece, está em plena utilização no sistema de justiça, e ele passa tanto as perguntas que os juízes fazem para as testemunhas, as defesas por advogados e por defensores públicos. Acho que essa é uma questão super importante de pensar. Como é que um defensor público que está ali, que é a voz do Estado, né, um funcionário do Estado, pode fazer uma boa defesa no júri sem ter que repetir os estereótipos machistas, né? Pode até dizer, olha, na cabeça desse homem criado desse jeito, ele entendeu a situação, ele reagiu dessa forma. Mas a gente vê as defesas, até hoje, esse tipo de defesa sendo feita no júri, de dizer, ela é uma vagabunda, ela provocou, né? Então, esse mecanismo, essa mentalidade ainda tá em pleno vigor, né? Então, não adianta a gente mudar a lei se a gente não pensar quem são essas pessoas, quem são esses juízes, quem são esses defensores, quem são esses advogados, como é que a gente faz o sistema funcionar sem repetir os estereótipos de gênero. Que é um desafio muito mais cultural do que do direito mesmo, como você havia até assinalado alguns minutos atrás. Professora, nós estamos nos encaminhando ao final do programa, mas assim, tem um bloco de perguntas que eu queria que você analisasse conosco, que é o seguinte: saiu um dado recentemente, uma questão de uns 10 dias, que o STF publicou, que houve um crescimento de... A população feminina carcerária brasileira cresceu 8 vezes em 17 anos. Eu tenho esse número aqui. Em 2000, 5.600 mulheres estavam detidas e hoje temos uma população carcerária feminina de 45 mil. Foram dados que o STF publicou respondendo uma petição do coletivo de advogados de direitos humanos, que pleiteiam a conversão da prisão preventiva em domiciliar de todas as mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos sob sua responsabilidade, seguindo o exemplo da Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, que inclusive foi atendida nesse pedido ontem pelo ministro Gilmar Mendes, né? Eu queria que você nos dissesse o que esses números significam e também que você comentasse uma vez um comentário que eu e você ouvimos do Dr. Drauzio Varela, né? Que as mulheres presidiárias ainda são mais abandonadas e vulneráveis que os homens, né? Eu lembro muito bem que ele falou que nem as mães das mulheres vão visitá-los, enquanto que os homens ainda têm essa benesse da vida. O que é preciso fazer para melhorar a condição de dignidade dessas mulheres
Em grande parte também há uma hipótese, que eu não sei se foi confirmada ou não por pesquisa, que são presas por tráfico de pequenas quantidades de droga, enfim. E como é que você analisa esse quadro? O número de encarceramento, o dado de encarceramento feminino realmente no Brasil é impressionante recentemente, o crescimento, enfim, o quadro geral do encarceramento é trágico, né? A gente subiu no ranking para terceiro país que mais encarcera no mundo, então a discussão de encarceramento como um todo é muito importante, né? A gente está indo para um quadro insustentável, e a gente passou a Rússia e nesse ranking é o país que continua aumentando, né? Os demais estão diminuindo, os que estão à nossa frente estão diminuindo a população carcerária e a gente continua aumentando. Então é um problema seríssimo e acho que dentro disso, se você comparar, o aumento da população feminina é superior ao aumento da população carcerária masculina, o que é também muito assustador. E aí os dados realmente mostram que a grande porta de entrada é o tráfico, né? E a gente tem uma legislação de tráfico que pune, é uma legislação super dura, 5 a 15 anos sem alternativa, o pequeno traficante, a mula, né? A ponta mais frágil da cadeia do tráfico, quem está suscetível ao encarceramento. Então, tanto os jovens que estão sendo encarcerados por tráfico também, né? São o pequeno traficante, o microtraficante, e a mulher tem um papel importante nesse serviço da microcriminalidade, né? Então, ela está ocupando a cadeia mais frágil, né? Até na criminalidade, ela está lá no ponto mais frágil da cadeia. Da cadeia econômica, digamos assim. Bom, mas do ponto de vista da cadeia física, também tem uma série de problemas, porque o sistema não estava preparado para um número de encarceramento feminino. Então, a gente já tem taxas de superlotação que são absurdas, desumanas, e o presídio feminino não está preparado também, né, com várias questões de gênero, do tipo mulher gestante, não tem espaço, a mulher que deu à luz, aqueles casos horríveis da mulher dando à luz, algemada, né, então, daí, o que faz com as crianças. Então, tem uma questão que envolve, em torno da maternidade no cárcere também, que ninguém faz nada, né, que, enfim, o problema começou a ser discutido muito recentemente, e o caso da Adriana Anselmo, a polêmica em torno desse caso, ela é quase paradoxal, porque, no fundo, muita gente ficou revoltada porque ela ganhou o benefício, porque ela é rica, né, enquanto as mulheres pobres não ganham esse benefício. E aí, justamente, eu acho que a ação do CADU coloca a discussão em outros termos. Olha, todas as mulheres devem fazer jus a um direito, na verdade não é nem um benefício, é um direito que está na lei, né? Mulher gestante, mulher com filho menor de 12 anos tem direito à prisão domiciliar. Então, o problema é, num sistema com a falta de acesso à justiça, quem conseguiu fazer esse direito foi a Adriana Anselmo, que tem um advogado privado. Então, a gente tem que, acho que um dos efeitos da ação, primeiro, é esse de fazer o DEPEN saber, porque isso a gente sequer sabia, quantas mulheres estavam nessa situação, né? E aí não consigo ver outra solução que não seja conceder o direito a essas mulheres. Porque assim, a gente está falando de um país que ainda tem uma estrutura altamente patriarcal, em que o arrimo da família e o cuidado dos filhos é da mulher, né? Então um dia a gente pode não precisar mais esse direito, pode não ser só, né? Um dia que a gente alcançar um nível mais elevado de igualdade de gênero, em que os papéis sejam divididos, né? Qualquer pessoa responsável pelo cuidado de uma criança menor de 12 anos deveria fazer jus a esse direito, não só as mulheres, né? Mas num país em que as mulheres ainda são as grandes responsáveis pelo cuidado, né, pelo arranjo familiar e pelo cuidado com os filhos,
é muito importante, porque numa taxa de encarceramento feminino nesse tamanho, você pode imaginar a consequência que isso traz a nível de estruturação das famílias, né? Então, o efeito que isso traz para as crianças que são abandonadas, as famílias estruturadas. Então, imagina, a gente ainda não conseguiu dimensionar as consequências dessa taxa de encarceramento feminino. E acho que é um momento importante que o STF vai decidir, vai tomar uma posição mais, digamos assim, engajada, né? Uma posição mais responsável para olhar a questão do encarceramento. Acho que por muito tempo o judiciário foi refratário a intervir em questões, foi muito seletivo, né? O judiciário intervinha em algumas questões, o ativismo do judiciário, do STF, olhava para várias questões e não tinha problema em avançar e intervir em várias questões como legislador positivo, e deixou a questão carcerária de lado. Eu acho que agora a gente entra num momento em que teve o estado de coisas inconstitucional, em que agora tem essa decisão sobre o encarceramento feminino, que eu acho que vai ser muito importante como precedente, de a gente pensar a questão do encarceramento de maneira mais séria nesse país. Professora Marta, queria agradecer imensamente a sua presença, muito obrigado pela sua participação e obrigado pela participação dos internautas que nos acompanharam. Mais informações sobre a FGV é só acessar o nosso portal www.fgv.br. Até a próxima e continue conectados.